Para quem ainda não me conhece, eu sou a Nath, especialista na Numax. E semanalmente eu estou aqui no canal do YouTube para apresentar para vocês como que é ter uma rotina simplificada e de excelência para o seu consultório de sucesso. Então a Numax, ela está fazendo aniversário, né? A gente está com uma campanha ativa aí. E para comemorar essa data especial, nada melhor do que a gente ter a participação do fundador da Numax, né? Pedro Zumpano. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar dessa live, né? Agora eu quero passar a palavra para você contar para a gente aqui qual que é o sentimento de comemorar 7 anos de Numax. É um sentimento de bastante alegria, quase que um sonho realizado já, né? Pensar, olhando um pouquinho para trás, vendo o tanto que a gente já cresceu de uma coisa que nasceu de uma implementação de ficar no meu tempo livre, né? Fora do trabalho que eu tinha antes e ver isso tudo que a gente já construiu até hoje, né? Esse tanto de cliente que a gente já tem, a estrutura da plataforma do jeito que ela tá, a quantidade de colaboradores que a gente já tem que ajudam a construir isso aí é uma coisa muito legal e também de bastante expectativa pelas coisas que estão por vir e o tanto de ideias que a gente tem aí para continuar crescendo e evoluindo o sistema. Ele começou com o objetivo de juntar o controle financeiro com as consultas realizadas para facilitar a Nutri de saber quando e o quanto que ela já cobrou, o quanto que ela tem que cobrar ainda do cliente. A ideia por trás era quase que um embrião dos programas nutricionais que a Marcela ensina hoje. Em dia ele já consegue fazer muito mais coisas, né? De programar como que vai ser a consulta, de programar o que o paciente vai responder antes e depois da consulta, essa interação com o paciente, tudo isso a gente consegue fazer aí em cima do que a gente rebatizou, né, de protocolo de atendimento, que é uma das coisas mais difíceis no desenvolvimento, por incrível que pareça, é dar nome para as coisas. Porque muda muito rápido e acaba a ideia inicial que a gente tem, acha que aquele nome é legal e acaba com o uso vendo o que as pessoas estão fazendo com ele e acaba vendo que realmente não fazia mais sentido aquele nome, que a gente vai atualizando isso também. Não, e o legal é que várias Nutris elas vão trazendo formas diferentes de utilizar isso, né? Hoje o protocolo ele virou uma das funcionalidades mais cobiçadas, até porque ele traz agilidade para o nutricionista, mas principalmente segurança também, né? Então, traz otimização de tempo, traz segurança para aquela nutricionista que está começando no mercado agora. Então, ela acabou de formar, não sabe ali muito bem como que vai ser o método dela, ou então a estrutura que ela vai funcionar o atendimento. E o protocolo, ele ajuda com isso também, né? Então, ele não só ajuda na parte financeira, que era o ponto principal ali no início, mas ela traz toda essa segurança por ter esse fluxo, né? Você já cria ali o que você vai fazer na primeira consulta, na segunda, exatamente o que a Mari e a Marcela ensina dentro do atendimento de impacto, né? Que é essa parte do programa nutricional, que vem junto com a gamificação que a Marcela desenvolveu. Então, eu acho que isso é sensacional, porque é exatamente essa gamificação que a gente trouxe para a Numax, né? Pensando que eu falei aqui que a funcionalidade que eu mais gosto é o protocolo, Pedro, se você tivesse que escolher uma funcionalidade queridinha aí, que você mais gosta, qual seria e por quê? É difícil escolher uma só, né? Porque todas têm a sua importância ali dentro do sistema, mas eu acho que essa duplinha protocolo com questionários é a mais legal mesmo, porque dá mais liberdade, é a parte que dá mais liberdade para quem usa criar coisas legais, né? Então a gente já viu desde criação, automatizar um programa nutricional inteiro para automatizar um acompanhamento de evolução do paciente, de interagir com ele ali. Então tem muita coisa que as nutricionistas já conseguiram criar com isso aí que são bem legais. Então acho que essa seria a minha favorita. E a gente até teve um cliente que
montou um curso dentro da Numax, né, através dessas duas funcionalidades. Ele fez toda a estrutura de módulos, de aulas, colocou os vídeos também, porque isso é uma coisa que a gente tem dentro dos questionários, né? A gente consegue fazer questionários inteligentes, tanto que eu acho que foi uma das primeiras funcionalidades que você estruturou com a Marcela, né? A parte dos questionários e cadastro do paciente, né? Que eu lembro que era um tempo que ela gastava, um tempo enorme que ela gastava ali, né? E é bem legal, ficou bem legal esse caso aí de criar o curso, né? Que ele conseguiu liberar, inclusive, as aulas automaticamente, né? Que as aulas eram os questionários e já liberava tudo do jeito que eles tinham combinado lá com o cliente. Ficou bem legal. Então, são essas coisas que vão, sem a gente saber que vai pensando, né? As pessoas vão vendo e vai criando coisas legais, novas ali. Então, isso vai bem complementando, massa. né? Eu adoro, assim, quando eu fazia o Max Day, eu acho que era um momento bem interessante também com as nutricionistas, não só no Max Day, né? Mas assim, todas as chamadas que eu já fiz de forma individual, com alguma nutricionista, as lives mesmo aqui no YouTube, eu sempre aprendi algo diferente, porque tem muito esse olhar delas de a prática clínica mesmo, o que ela precisa entregar para o paciente, e tem as ideias delas também. E aí a gente vai implementando isso no Max e vai criando ali uma comunidade de ideias, basicamente, né? E o aprendizado, ele não para aqui, né? Porque a gente vai disseminando isso. Então, uma coisa que eu aprendi com esse cliente que fez toda a parte do curso, eu já fui, né, disseminando ali para outras nutricionistas no suporte, fui mostrando, a gente foi melhorando as funcionalidades também conforme a necessidade de cada uma, porque eu acho que isso é muito importante, né? Um dos nossos pontos fortes aqui é que a gente tem essa questão de melhoria contínua, de ouvir os feedbacks das nutricionistas, exatamente pela prática delas, né? A Numax, ela nasceu de uma necessidade da Marcela como nutricionista, e hoje a gente vai trazendo soluções para outras nutricionistas. Não é à toa que a gente atende todos os nichos, né? A gente atende materno-infantil, emagrecimento, esportiva. Então, a gente tem várias soluções exatamente para simplificar e facilitar a rotina delas, né? E a gente valoriza muito esses feedbacks, inclusive, sempre que as nutris mandam para a gente no suporte. A gente sempre está rodando pesquisas também para entender quais são as funcionalidades ali, analisar o que precisa de melhoria e o sistema como um todo, né? E contando um pouquinho dos bastidores, né? Pensando um pouquinho dos bastidores, como que é que funciona esse processo do desenvolvimento de uma funcionalidade, Pedro? Bom, o primeiro de tudo é selecionar o que vai ser feito, né? Que é uma das etapas mais difíceis, como a gente estava falando aqui, né? Tem várias ideias muito boas, tanto internas do time, quanto externas dos nossos clientes, né? Desses feedbacks. Então, basicamente, eu separo isso em 3 grandes grupos, né? São as ideias internas nossas mais estratégicas, as ideias dos clientes e as pequenas melhorias de coisas que já existem dentro dos sistemas, que aí eu misturo tanto internas nossa quanto do que veio do cliente. E a gente vai pegando cada hora de um desses potinhos aí para poder desenvolver as coisas, né? Então, uma vez que a gente escolhe o que vai fazer, a ideia passa pelo processo de design, onde a gente vê os detalhes de como que ela vai funcionar, como que ela vai interagir com as coisas que já existem, né? E como que vai ser o layout das telas, onde vai ficar as coisas, o que vai acontecer quando a pessoa clica em cada uma dos botões da tela, né? E depois que isso é feito, é elaborado um documento em cima disso, passa por aprovação e ver como é que vai ficar a experiência certinho. Finalizada essa etapa, né? A gente divide esse documento em tarefas para a gente distribuir para as pessoas que vão efetivamente desenvolver, né? E pôr a mão na massa para fazer acontecer. Terminado o processo de desenvolvimento, né? A gente passa pelo nosso processo de testes, que são no mínimo 4 etapas. Então, a primeira, o próprio desenvolvedor que fez, ele tem a obrigação de fazer um teste geral daquilo para ver se está realmente funcionando.
mas acaba que durante o próprio desenvolvimento a gente vai fazendo os pequenos testes e acaba que, por questões de natureza humana, né, a gente acaba enviesando alguns é, fixando alguns testes e acaba esquecendo de um ou outro detalhe. Por isso que é importante que a gente faça a segunda etapa, que é um outro desenvolvedor vai lá e testa também o que aquela pessoa fez para ver, para achar esses pontos cegos, né? Ver se tem alguma coisa. E em seguida, depois a gente ainda faz uma terceira rodada de testes, que aí é mais focado em um especialista de testes que vai fazer essa execução. E por fim, a gente ainda, quando junta todas as tarefas juntas, a gente faz uma nova rodada de testes gerais para ver se realmente está tudo condizente e as interações com o que já existe continua funcionando também. E para as coisas mais críticas, a gente ainda cria os testes automatizados para a gente garantir que no futuro essas coisas continuem funcionando, mesmo com outras atualizações do sistema, né? Não, isso é muito importante a gente falar, né? Porque assim, a gente sabe que tem várias sugestões, né? São milhares de nutricionistas que fazem parte hoje, né, do time no Max como um todo. Então a gente recebe sugestão aí quase que todo dia, né, de alguma coisa. E falar um pouquinho sobre esse processo dos bastidores é também dar importância à qualidade que a gente vai entregar essa funcionalidade, né? Então a gente segue todo um processo, todo um passo a passo exatamente para garantir que quando a nutricionista tem acesso a essa funcionalidade, ela esteja funcionando da melhor forma, né? E, óbvio, já aconteceu da gente ver, ao testar, né, ver alguma coisa que poderia melhorar, até mesmo trocar alguma informação. Então, eu acho que esse processo como um todo é de extrema importância a gente trazer isso para elas também, né? Para elas entenderem um pouco dos bastidores e ver que, aqui a gente está buscando garantir a qualidade daquilo, né? E é muito interessante porque esse processo, né, assim como a Numax como um todo, ela vem melhorando, a gente também vai aprimorando, né? Conforme os feedbacks a gente vai juntando ali, tem reuniões com o time, eu acho que isso também colabora, né? Porque tem uma visão de cada um. Tem a visão ali do desenvolvedor, que tem a parte do código, tem a visão do CSS, né, que é o atendimento do cliente, que entende mais a rotina da nutricionista, que está em contato com ela sempre. Então, eu acho que isso é muito legal, porque acaba tendo essa troca, né? E já teve algumas versões também de funcionalidade que a gente chegou a fazer o teste beta, né? Chamamos algumas nutricionistas para testar antes, mas eu acho que essas são para funcionalidades maiores, né? Quando é uma implementação nova, uma inovação. São para funcionalidades que são um pouco mais críticas, né? Tipo, a última que a gente fez foi do plano alimentar, né? A gente fez uma série de mudanças lá e por mais que a gente passe por esse processo todo de teste, reteste, são ainda poucas pessoas, né, comparado com a quantidade de nutricionistas que realmente estão usando, né? Então, são 5 pessoas que vão testar ali contra 2.000 que estão usando no dia a dia, né? Então, eventualmente, alguma coisa pode passar desapercebido ainda nisso, então a gente faz esse processo de beta, né, que é um processo comum no desenvolvimento. Você vê vários softwares utilizam essa prática, que é disponibilizar a nova versão para um número reduzido de pessoas, para exatamente ter esse controle e conseguir contornar eventuais probleminhas, detalhes aí que passaram desapercebidos, sem afetar 100% das pessoas, né? Então, essas pessoas que usam o beta, elas são notificadas antes, elas optam por entrar nessa versão ou não, né? Então, ela está ciente de que, eventualmente, alguma coisinha pode acontecer ali, então esse contato fica muito mais saudável, né? Sim, é algo que ela aceita participar, não é algo obrigatório. Isso é bem legal também, porque ela escolhe se ela quer participar ou não. E pensando que a gente está falando aqui do desenvolvimento, acho que as Nutris gostariam de um spoiler aí, né? Quem que você vai incluir aí? Qual que é a expectativa de desenvolvimento para esse ano? Qual que é os próximos passos? Conta pra gente. Será que eu posso falar isso aqui? Bom, mas brincadeiras à parte, o que a gente está enfocado
tanto no finalzinho do ano passado, né, que vai se estender ainda para esse trimestre, uma repaginação aí da parte da antropometria, que vai em breve é uma funcionalidade bastante usada, né? Então já teve vários feedbacks de melhorias, algumas coisas que podem ser adicionadas, então a gente está reestruturando essa parte toda aí, que vai sair em breve. A gente teve um período também de bastante reestruturação interna de coisas que na prática a gente não vê nas telas, né, no dia a dia, mas na prática por trás são coisas importantes que a gente precisa fazer para manter o sistema funcionando. E algumas outras novidades aí que vão Vem acontecer. aí, vem aí. Para vocês terem uma ideia da dificuldade, né? Hoje em dia a gente já tem na nossa lista de tarefas, né? De coisas, de ideias e coisas para fazer, a gente já tem mais de 500 itens registrados para serem feitos. Então, é, por, se o seu feedback aí não entrou ainda, saiba que ele está na lista, a gente não descarta nada, né? Bem, Mas tem que ter o tempo adequado aí para a gente colocar ele no ar. sim, a gente vai agrupando também, né? Esse da antropometria, eu lembro que tinham vários feedbackzinhos, a gente foi e agrupou numa grande melhoria, né? E eu posso Uhum. dizer, gente, que eu já vi spoiler, que vai ficar muito legal. Já estou ansiosa para essa nova versão sair. Já vi alguns spoilers das telinhas, né? E eu acho que é bem interessante, né? Essa coisa de, mesmo que a ideia da Nutri não saia imediato, né? No próximo mês, enfim, no mesmo ano que ela deu, é importante esse feedback, né? A gente valoriza muito isso. Porque, exatamente, ela vai entrar ali na lista, vai entrar no potinho, e na hora que a gente for selecionar ali o que a gente vai melhorar, o que é importante, enfim, a gente vai fazer a reunião ali, vai definir, né? Tem os critérios que o Pedro usa para definir quais são as próximas funcionalidades. A gente vai olhar nesse potinho, né? A gente vai olhar nessa lista. Então, deem as sugestões de vocês, se vocês tiverem sugestões, assim que você assina no Max, sentiu ali, nossa, Nath, isso aqui, tive essa ideia e tal. Cara, isso é bem legal, né? Isso enriquece a gente também. E aqui na Morinutri a gente valoriza isso como um todo, né? É importante o seu paciente te dar o feedback também. Então, para você está em constante melhoria. Então, o paciente ele vai te dar um feedback, que às vezes sentiu falta de um contato. E aí você pode implementar uma estratégia dentro da Max. Né? Você pode trazer um questionário automatizado para estar ali com ele todos os dias. Às vezes o paciente sentiu dificuldade de postar todas as refeições no diário alimentar. Então, ele pode ali colocar só uma refeição no diário alimentar. Enfim, você também precisa adequar o seu atendimento para garantir a excelência do contato com o paciente, né? Então, a mesma coisa acontece aqui com a gente. A gente vai escutar vocês, vai receber o feedback de vocês e, obviamente, vai priorizando isso também por aqui, né? E para finalizar com chave de ouro, né? Eu queria saber uma curiosidade, algum momento emocionante, engraçado, alguma emoção da Max, Pedro. Tô curiosa aí para saber. Quando a gente começou a montar o nosso escritório, né, em Belo Horizonte ainda, na verdade, foi onde você começou, né, Foi. que deu aquele friozinho na barriga, aquela emoção de tipo, agora a gente tá virando gente grande mesmo, né? Tendo o escritório, tendo mais gente junto com a gente, que até aquele momento era eu e a Marcela, não tinha mais muito gente, né? E foi quando a gente montou o escritório, que chamou um outro colega meu para ser sócio nosso também, para poder realmente dar esse, esse ar de profissionalismo da gente que aquilo era um negócio de verdade que estava acontecendo, né? E isso foi muito legal que a gente fez o desenho, contratou para fazer o desenho da sala em si, né? Mas uma parte a gente fez também, né? Porque no fundo a gente estava começando também, não tinha tanto dinheiro assim para ficar fazendo. E a gente que construiu as mesas do escritório. Eu gosto muito dessa parte de fazer coisas manuais, né? De construir as coisas. Meu pai gosta muito também, então a gente foi na loja comprar as madeiras, fez o projeto de como que ia ser o desenho, o que que precisava ter, e realmente montou, colou
as madeiras, a empresa que eu trabalhava antes, né, tinha feito um escritório bem legal também, as mesas eram fabricadas, a inspiração que eu tive, né, e as mesas eram dessa lousa branca que a gente podia escrever com canetão. Então, eu quis fazer a mesma coisa, então a gente montou e construiu essas mesas, né, e montando, então fizemos elas, levamos ela para o escritório, montamos elas lá, então foi uma coisa bem, bem legal. Nossa, E eu daí lembro dessas mesas, né? Eu adorava, inclusive, poder desenhar com canetão. A gente sempre fazia reunião, assim, né? E colocava lá as pautas, as ideias, tudo. Era bem, bem divertido. E eu acho que isso aguça também a criatividade, né? Eu acho que foi bem legal. E eu nem lembrava que você tinha feito essas mesas, meu Deus! foi, inclusive, a mesa de reunião, você lembra que a gente fez ela hexagonal? Aham. Que era meio que a gente usava esse símbolo, né, dentro da logo da Numax também e tal, a gente fez a mesa de reunião nesse sentido também. Uma coisa que eu lembro também, Pedro, que eu acho legal falar sobre isso aqui, né? Porque assim, quando eu cheguei, obviamente, eu não conhecia tanto sobre a Nomax, né? E eu lembro que eu tive várias reuniões com você para aprender, para conhecer, tirar as dúvidas, enfim, né? Fazer vários tours. E lá no início, quando a gente começou, né, a fazer o suporte, começou a intensificar ainda mais, né, a divulgação ali da Nomax, você ainda fazia os tours, né? Então, você que tinha o contato com os clientes, e eu fui aprendendo. Eu lembro que, vocês saberem, gente, tudo que eu aprendi hoje, todas as aplicações das marcas, eu aprendi com o Pedro, tá? Depois eu fui, obviamente, acostumando, fuçando e foi melhorando cada vez mais. Mas lá no início era o Pedro que me ensinava, me dava feedback das minhas aulas. Então eu fazia a aula, explicava e ele ia lá e assistia e me dava feedback, né? Então eu também estive nesse lugar de aprendizagem. Eu lembro que eu morria de vergonha, gente, morria de vergonha. Ele assistindo a minha aula, eu falava, meu Deus do céu, eu tô assistindo a minha aula do meu lado, dando feedback, era muito engraçado. E foi assim que eu fui aprendendo também, né? E hoje estamos aqui, a cara tapa no YouTube, no Instagram, dando aula. Então, foi muito importante para minha jornada também, né? Isso é muito legal da retrospectiva dos 7 anos aí também, né? Ver o tanto de pessoas que já passaram e estão aqui ainda, né? E a evolução delas, né? Principalmente você aí com essas que você já falou, mas tem outras pessoas aqui dentro também, o tanto até mesmo eu, né? Também o tanto que a gente já aprendeu e construiu junto, isso é muito legal e gratificante, né? Então, deixo aqui o meu agradecimento, Pedro, por abraçar essa jornada junto comigo, né? Por me aceitar aí, fazer parte da Numax, a Marcela também, por ter me abraçado nessa jornada. Eu vejo que a gente está construindo algo maravilhoso aqui, né? Ajudando milhares de nutricionistas a entregarem um atendimento de excelência mesmo, simplificando os processos que são chatinhos no dia a dia. Gente, quando vem nutricionista falando comigo que ainda manda link do Forms, eu fico doida, porque na Numax é tudo automático, né? E querendo ou não, no final das contas, a gente acaba espalhando saúde pelo Brasil e pelo mundo todo, né? Porque a partir do momento em que você atende, você usa um aplicativo, você pode acessar qualquer pessoa, né? A Numax, ela é online, então você pode acessar de qualquer lugar. Esses dias mesmo, acho que foi ontem, eu repostei um stories no Instagram de uma nutricionista que estava atendendo um paciente nos Estados Unidos, né? Então, olha isso, né? Então, a gente acaba levando a saúde para o mundo todo, né? E é muito enriquecedor fazer parte disso, né? Se esse conteúdo foi interessante para você, se você quiser compartilhar com alguma amiga, para conhecer um pouquinho mais da Numais, conhecer esses bastidores, compartilhe esse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos encontros.